com Deus. E nós estamos hoje na terceira semana e estaremos finalizando hoje esse estudo, tá bom? Então é importante que você não perca nada agora, né, nessa reta final, e tenha certeza que Jesus, ele vai colocar algo específico, né, no teu coração para a glória de Deus, tá bom? Amados, nós estamos vendo dentro da palavra de Deus essa possibilidade de estarmos buscando a intimidade com o Senhor. A intimidade com Deus, eu acho que ficou bem claro, né? Não é como a intimidade com o homem, porque a intimidade com Deus é algo ainda mais profundo, né? E nos chama a atenção que tanto nós, seres humanos, temos que buscar, né, a intimidade com o Senhor, da mesma forma, aleluia, o Senhor busca ter intimidade conosco. Amém? Então, a todo momento, Deus está se aproximando, Deus está se achegando até você. Às vezes, de uma maneira muito simples, às vezes, em alguma situação durante o dia, às vezes, em algo que acontece até mesmo dentro do seu interior, é Deus despertando você, é Deus tentando chamar a sua atenção, porque Ele quer se aproximar de você. Amém, Jesus? Tudo que Deus ele buscou e quer desde o início da humanidade com o homem é intimidade. Ser próximo, estar junto, participativo de sua vida. Deus ele quer ser não só Senhor da tua vida, ele quer ser também amigo, né? Ele quer ser também companheiro, uma pessoa que você tenha prazer de estar na presença dele. Então, quando nós temos a noção, é claro, isso é algo muito importante, você ter uma visão como Deus sendo seu Senhor, porque quando nós declaramos que Deus é o nosso Senhor, nós estamos declarando que quem está no controle da nossa vida é Deus. Amém, Jesus? Então, isso é importante. Mas também é importante você ter Deus como um amigo, e um amigo fiel. Amém? Um amigo para todas as horas. Um amigo para todos os momentos, para todas as eventualidades. Isso é muito importante que você entenda isso também. Porque Jesus Cristo, ele quer andar, né? Ele quer andar conosco, ele quer estar, aleluia, presente no nosso dia a dia. Amém? Agora também nós vimos, né, dentro desse estudo, que a lei da reciprocidade é algo que Deus ele colocou como regra nessa amizade com o homem. Então, se o homem honrar a Deus, Deus vai honrar o homem. Se Deus desprezar, se o homem desprezar a Deus, Deus o desprezará. É óbvio, e é claro, fica muito claro para nós, que o desprezo de Deus não é semelhante ao desprezo do homem, né? O homem, muitas das vezes, quando despreza alguém, ele pisa na pessoa, ele humilha a pessoa, né? É assim que o homem pratica o desprezo. Deus não. Deus, se ele manter a distância desta pessoa, já é o desprezo de Deus. Amém? Se ele ficar distante, se ele não mais agir nesta vida, se ele não mais ouvir a oração desta pessoa, ele já está desprezando esta pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, a lei da reciprocidade é algo que nós debatemos aqui o tema, né? E mostramos bem claro para os irmãos. Então, meus amados, hoje nós vamos destrinchar um versículo que é muito importante para cada um de nós. Por quê? Nós estamos nos baseando, né, na vida de Davi. Porque em questão de intimidade, né,
Davi foi assim um exemplo para nós de intimidade com Deus, né? Um homem conforme o coração do Senhor, no Salmo 89, ali, versículo 20, Deus vai falar que procurou Davi, né? E achou Davi. Então, é algo assim muito, muito importante entender por que Davi era um homem conforme o coração de Deus. E nós estamos vendo isso, né? Nesse terceira semana desse mesmo estudo, nós estamos vendo que Davi era uma pessoa especial e por isso ele tinha a intimidade com o Senhor. Amém, Jesus? Hoje nós vamos analisar o versículo que está no Salmo de número 27. Amém? É o versículo 4 do Salmo de número 27, que é um salmo de Davi, é claro. E nós vamos analisar esse versículo 4 do Salmo 27, que é algo profundo, e nós vamos destrinchar aqui. Aqui você agora vai conhecer segredos, tá? Segredos importantíssimos para que você possa ter um nível de intimidade com Deus como Davi tinha, né? Ao ponto de Deus chamar Davi homem conforme o meu coração. Amém, Jesus? Nenhuma outra pessoa Deus falou que era conforme o coração dele, somente o rei Davi. Quem achou, diga amém. Amém? Está aqui também, no nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção, vamos ler aqui. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Amém, Jesus? A minha versão, a minha versão é Thompson, né? Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém, Jesus? Preste bem atenção que aqui Davi, ele coloca 6 caminhos de intimidade com Deus. 6. Em um único versículo, ele aponta 6 aspectos da sua vida para manter a intimidade com o Senhor. E isso é importante para nós, porque nos dias que nós estamos vivendo, né, nós estamos a todo momento da nossa vida, a todo momento do nosso dia, principalmente falando, estamos recebendo milhões de informações por minuto, né? Informações no WhatsApp, Facebook, né? Nos sites, várias informações por minuto. Só que nós precisamos o quê? Nós precisamos entender. Se nós queremos intimidade com Deus, nós precisamos fazer o que Davi fez aqui no versículo 4 do Salmo de número 27. Amém? Então vamos entender. Presta bem atenção. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Quando Davi diz uma coisa, quando ele diz uma coisa, ele pediu, isso significa que ele tem uma prioridade. Amém, Jesus? Quando ele diz uma coisa, eu pedi, ou uma coisa, eu busquei. Davi está falando de prioridade. Amém, Jesus? Ele não está buscando várias coisas ao mesmo momento. Ele não está buscando a Deus e buscando os seus interesses ao mesmo momento. Não. Ele está buscando uma coisa. E qual é essa coisa? A presença de Deus. A intimidade de Deus. Amém? Então, quando ele diz uma coisa, buscarei, é que isso está em primeiro lugar da tua vida. E o que está em primeiro lugar na nossa vida se torna prioridade. Amém? Prioridade. Então, nós, como cristão, como servos de Deus, obreiro da casa do Senhor, né?
homens e mulheres que fazem a obra de Deus, quem precisa ser prioridade na nossa vida? O Senhor. Amém? Eu sei que há família, eu sei que há trabalho, eu sei que há sociedade, mas em primeiro lugar da tua vida, a prioridade da tua vida é quem? O Senhor Deus. Amém? Então Davi tinha como prioridade da vida dele o Senhor. Quando ele diz uma coisa, buscarei. Ele está dizendo, o Senhor é prioridade na minha vida. Só isso eu vou buscar, intensamente, de madrugada, de dia. Né? Só isso eu vou buscar, aleluia, na minha vida, a presença do Senhor. Amém, Jesus? Ficou bem claro isso? Amém? Então, uma coisa buscarei, prioridade, aleluia, ao Senhor. Isso é uma prioridade. E ele diz, uma coisa pedi ao Senhor. Esse verbo pedir significa o quê? Aleluia, peço, né? Ele expõe a Deus o que queria. Então, se uma coisa é a prioridade, esse verbinho aí no meio aí chamado peço, né? Pedir, peço, significa o quê? Significa, aleluia, que ele expõe a Deus a sua vontade. Olha que interessante. Davi sabia e ele tinha noção que Deus era uma pessoa. Porque se ele fala, eu peço, uma coisa te pedi, Senhor, e a buscarei. Ele estava pedindo isso para quem? Para Deus, irmão. Então, Davi, ele tinha relacionamento com Deus. Como ele tinha relacionamento com a sua esposa. Como ele tinha relacionamento com os seus servos. Ele tratava Deus como uma pessoa, não como algo transcendente, distante da gente, que nós não temos acesso, nada disso. Davi era próximo de Deus ao ponto de conversar com Deus como alguém conversa com uma pessoa. E Deus é uma pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando ele expõe, peço, uma coisa pedir, esse pedir, aleluia, ele está expondo o que queria. E qual era a vontade de Davi? O que ele expõe nesse pedido a Deus? Ele expõe a vontade de estar na casa do Senhor todos os dias. Amém? Ele diz, isso para mim é prioridade. Buscar o Senhor em primeiro lugar e estar junto de ti. Será, irmão, que em pleno século XXI, né, 2024, será que nós encontramos corações assim? Pessoas determinadas dessa forma, de abrir mão do cotidiano para simplesmente colocar a sua vida à disposição de Deus? Davi fez isso. Davi não tinha em primeiro lugar o reino, a coroa, o trono, ser rei de Israel. Davi tinha em primeiro lugar na sua vida buscar a Deus. Amém? Preste atenção nisso. Porque hoje, infelizmente, tem muitas pessoas colocando seus interesses em primeiro lugar e Deus vem depois. E é por isso que nós estamos cada dia mais distante da intimidade do Senhor. Por quê? Porque só podemos ter intimidade com alguém quando aquele alguém, ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte do nosso cotidiano. Caso contrário, meu irmão, fica uma pessoa distante, né? E a palavra do Senhor diz que, a palavra do Senhor não, né? Isso é um ditado que muitos falam e é verdade, que aquilo que pouco se vê, pouco é lembrado. Cai no esquecimento. E isso é a realidade. Você vê pouco, você não se lembra mais. Cai, né, no esquecimento. Amém, Jesus? Então, Davi demonstrou aqui e expôs o que queria Deus nessa palavrinha pedir. Aí ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. A palavra buscarei
significa esforço e determinação. Não era fácil para Davi buscar Deus, como não é para nós. Temos os nossos desafios hoje em buscar ao Senhor, como Davi teve os seus desafios no seu tempo em buscar a Deus. Mas quando ele diz, né, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, Davi está falando, eu vou me esforçar. Como é que determinação, né? Eu vou ter determinação para buscar ao Senhor. Amém, Jesus? Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer um planejamento da sua vida. Ele teve que separar momentos do seu dia. Ele teve, aleluia, que colocar algo no seu coração, implantar algum regimento interno dentro do palácio, no reino, para que ele conseguisse buscar ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Porque Davi era rei. Você imagine quantas coisas não chegavam na mão de Davi para resolver. Mas o que Davi disse? Que ele ia buscar o Senhor. E eu o buscarei. Então isso significa determinação, esforço. Então nós temos que ser determinados em buscar a Deus. Nós precisamos, aleluia, né? Estamos nos esforçando para buscar o Senhor. Porque se não for assim, meu irmão, nós não conseguimos. Se não for assim, o desânimo vai bater. Se não for assim, você vai olhar para o seu problema e tirar os olhos de Deus. Se você não se esforçar e não for determinado em buscar o Senhor com o objetivo dele ser em primeiro lugar da tua vida, como Davi já expôs aqui, irmão, sinto muito, você vai ficar à beira do caminho. Uma hora você vai parar, uma hora você vai desistir, uma hora ninguém vai poder fazer nada por você para te manter dentro da igreja na presença de Deus. Por quê? Porque você, aleluia, não se esforçou. Você não foi determinado em buscar o Senhor. E aí, né, a gente, dentro desse estudo de intimidade, meu irmão, quem não for esforçado, determinado, não alcança a intimidade do Senhor. Amém? Porque a intimidade de Deus são para poucos, irmãos. Não é para muitos. Amém, Jesus? A própria palavra do Senhor diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, a intimidade de Deus não é para muitos, são para poucos. Mas uma notícia boa para você: se você buscar, você vai achar. Amém? Se você buscar a intimidade com Deus e buscar ela dentro dos padrões de Deus, você vai encontrar essa intimidade, e uma vez que você é íntimo de Deus, coisas grandes acontecerão na tua vida. Amém, Jesus? A palavra do Senhor diz assim que os sinais, né, acompanharão aqueles que crerem. E eu digo que os sinais acompanharão aqueles que crerem e aqueles que têm intimidade com o Senhor. Porque quem tem intimidade com o Senhor é aquele que crê. Amém? E os sinais de Deus vão acompanhá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Mas um fator importante aqui dentro desse versículo é que Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então já foi destrinchado aqui essa primeira frase, né? Coisa, né? Buscar uma coisa significa, aleluia, prioridade. Pedir ao Senhor significa expor o que queria, e a buscarei. E a palavra buscarei significa esforço e determinação. Amém, Jesus? Agora, presta bem atenção. Ele diz assim: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Então, olha uma outra palavrinha que aparece nessa frase. Aleluia, morar.
Presta bem atenção. A palavra morar significa coração atraído por Deus. Davi tinha uma atração por Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? O que é atração, pastor? É um amor tão grande, tão forte, que aquilo se tornou numa atração. Quando a pessoa ama, né? Ama uma determinada coisa, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, ele faz de tudo para cuidar daquilo. Amém, Jesus? Ele tem uma atração por aquilo. Hã? A atração por Deus é uma coisa boa. A atração por dinheiro é uma coisa má. A atração por bens materiais é uma coisa má. A atração, né? Um homem, eu tenho atração por mulheres, é uma coisa ruim. Uma mulher, eu tenho atração por homens, é uma coisa ruim. Amém, Jesus? Mas atração por Deus, não. Amém? Então, Davi ele tinha um coração atraído por Deus. Então, ele tinha aquela atração. Deus era o seu ídolo. Deus era o seu herói. Deus era, aleluia, né? Vamos dizer assim, a maior pessoa, a pessoa mais linda, mais forte, mais poderosa, a pessoa mais da realeza que ele conhecia. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que tem aí, né? Por, vamos dizer assim, por atração na sua vida, Neymar. Pelo amor de Deus, irmão. Neymar, misericórdia. Hã? Outros têm atração, né? Por cantores. Meu irmão, tudo falho, tudo pecador, tem atração por Deus. Tenha como herói na sua vida Deus. Tenha como alguém, aleluia, que chame a sua atenção, que faça diferença na tua vida, que esse seja Deus. Amém, Jesus? É claro que no decorrer da nossa vida terrena, nós vamos encontrar com pessoas especiais. Deus vai fazer pessoas especiais cruzarem o nosso caminho, mas essas pessoas especiais nunca poderão estar no lugar aonde Deus deveria estar na nossa vida. Amém? Coloque isso na sua cabeça, tá bom? Coloque isso dentro do seu coração. Tenha uma atração por Jesus. Então, quando o próprio rei Davi disse morar, né, que eu possa morar, ele era atraído por Deus. Deus era o seu herói, né? Deus era a pessoa mais importante que ele conhecia. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém, Jesus? Continuando, ele diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Meu irmão, ele fez um projeto de vida para ele. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Olha o projeto dele. Olha o projeto dele. Ele poderia falar assim, que eu esteja sentado nesse trono o resto da minha vida. Não. Ele queria estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Por quê? Porque vale um dia na porta da casa de Deus que em outros lugares. Davi, ele conseguiu encontrar o que realmente trazia força para a sua vida. Então, quando ele diz, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias, ele já projetou a sua vida. Ele já se colocou aquilo como algo que ele ia fazer a vida inteira. Amém? A vida inteira. É interessante, né, irmãos? Que, é claro, eu nunca fui contra isso, né? Alguns buscam, né, intensamente o estudo, o trabalho. Eu nunca fui contra isso. Eu sempre bati de frente contra essas coisas quando ela toma o lugar de Deus no seu coração. Aí, meu irmão, aí vai virar uma encrenca tremenda. Então a gente precisa estar muito atento com isso, porque quando alguma coisa está traindo demais você, pode saber que atrás daquilo tem uma armadilha. É a armadilha do diabo para te afastar do Senhor. Então Davi, ele não abria brecha para que o diabo,
né, o arrastasse para fora da presença do Senhor, não. Então ele já se programou, já fez um projeto de vida dizendo: eu vou morar na casa de Deus todos os dias, acabou. Não importa o que aconteça, eu vou estar lá para buscar o Senhor. Amém, Jesus? Então isso é primordial na nossa vida, tá? Então morar é o coração atraído por Deus. Aí ele diz: morar na casa do Senhor, né, todos os dias da minha vida. Aí vem outra palavrinha: para contemplar a formosura do Senhor. Essa palavrinha contemplar significa propósito. Amém? Uma vida sem propósito não chega a lugar nenhum. E qual era o propósito de Davi? Ver Deus, contemplar Deus, sentir Deus, ver a manifestação de Deus, ver as mãos de Deus na sua vida, ver as mãos de Deus no seu reinado, ver a mão de Deus no povo de Israel. Contemplar. O que nós estamos contemplando hoje aqui, né? Eu estou contemplando aqui, aleluia, a Bíblia no telão. Eu estou contemplando os irmãos estão me contemplando. Amém? Contemplar significa o quê? Enxergar, ver, ter certeza. Isso significa contemplar. Então, Davi falou: para mim contemplar, aleluia, contemplar a formosura do Senhor, a grandeza de Deus, a santidade de Deus. Amém, Jesus? O poder de Deus. Então, Davi, ele se expressou de uma maneira natural e íntima do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que Deus era tudo na vida dele. Tudo. Irmãos, enquanto Deus não for tudo na sua vida, meu amado irmão, vai ser difícil você ter intimidade com o Senhor. Então você precisa abrir mão de tudo. Quando eu digo abrir mão de tudo, não é virar uma pessoa negligente. Não é virar uma pessoa, aleluia, que vai abandonar a família. Não. Quando eu digo abrir mão de tudo, é você colocar Deus em primeiro lugar da tua vida, aleluia, e depois organizar o resto. Somente isso. Poxa, eu vou trabalhar, Deus está em primeiro lugar. Eu vou passear com a minha família, Deus está em primeiro lugar. Amém, Jesus? Eu vou almoçar, Deus está em primeiro lugar. Irmãos, é simples. É simples. Quando alguém faz uma aliança com Deus, quando alguém faz um pacto com Deus, aquele pacto, ele precisa ser obedecido. Aquela aliança, ela precisa ser obedecida. Amém? Arrisca. Arrisca. Não pode haver erros. Não pode haver distração. Não pode haver, vamos dizer assim, fraquezas. Não. Porque senão, meu irmão, você não consegue adquirir essa intimidade com o Senhor. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, quando ele diz contemplar a formosura de Deus, ele queria ver. Não, eu vou buscar Deus ao ponto que eu vou ver Deus, vou ver as mãos de Deus na minha vida. Olha que coisa interessante, né? Tem gente que quer ver Deus na vida dela, mas quer ver Deus abrindo uma porta, quer ver Deus trazendo um carro zero na porta, quer ver Deus trazendo a pessoa amada, né? Aí a pessoa vê Deus. Cuidado com isso, irmãos. Isso é uma fé condicionada. É uma fé, aleluia, que requer outra coisa. E não somente a beleza, a formosura do Senhor. Amém, Jesus? Davi falou assim: não, eu vou contemplar a Deus todos os dias da minha vida, porque eu quero continuar sendo rei. Não era isso. Ele queria continuar sendo servo de Deus. Que ele sabia que Deus era tudo. Amém? Deus é tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Então, essa palavrinha contemplar é algo maravilhoso. Ele queria ver o resultado dessa intimidade. Ele estava dando intimidade a Deus, ele queria ver a intimidade de Deus. Isso vai acontecer a partir do momento, do nível da gente, sabe, de sair desse mundo.
sair da matéria, não se preocupar, sabe, com as coisas desse mundo excessivamente, como muitos estão fazendo hoje. E aí há muitos que estão sofrendo, né, com estresse, depressão, né, outras doenças aí futurísticas, por causa do quê? Por causa dessa intensidade, sabe? Dessa vida de intensidade em coisas que não são de Deus. Só vai trazer, né, essas doenças, essas dificuldades para a vida do homem. Então ele diz, né, para contemplar a formosura do Senhor. E o outro aspecto que ele diz é assim: e aprender no seu templo. Primeiro, ele falou: vou estar no templo do Senhor, porque eu quero aprender. Amém? Em outras versões, meditar, né? Aleluia. O que Davi quer dizer com contemplar, perdão, com aprender ou até mesmo meditar? Ele está dizendo: eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer. Isso significa que o que ele já conhecia de Deus não era o bastante. Meu irmão, aí que está o fio da meada. Tem gente que busca Deus, aí quando chega num certo limite, estaciona. Hã? Estaciona. Parece que nada mais pode acontecer na sua vida, né? Parece que Deus ele tem um limite, né? Então o limite de Deus na minha vida até aqui, a pessoa se estaciona, para, fica só com aquela situaçãozinha, né? De manutenção durante os cultos, vai para casa, né? Faz aquela oraçãozinha básica, e a pessoa vive 10, 20, 30 anos desse jeito e não vê mudança na sua vida. Por quê? Porque parou de contemplar a Deus, parou de meditar, parou, aleluia, como diz a minha tradução aqui, de aprender. Parou de buscar o Senhor. Aham. A pessoa continua crente, a pessoa continua convertida, a pessoa continua no caminho de Deus, mas ela parou de se aprofundar nas maravilhas do Senhor. Parou de buscar, aleluia, sabe, revelações na palavra de Deus. Parou de ser aquela pessoa, sabe, que tinha um horário certo para ler a Bíblia, que buscava a leitura da palavra de Deus, a comunhão. Parou, parou. Aí a pessoa se estaciona. Davi não. Davi chegou num nível de intimidade com Deus que para nós, meu irmão, algo que nos constrange. Mas ele queria ainda mais. Por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável, meu irmão, de conhecimento. Quanto mais você busca Deus, mais Deus vai te revelar. E era isso que Davi queria, aprender mais com Deus. Aleluia. Ele mesmo de meditar, aleluia, no seu templo. No templo, né? Naquela época, templo, hoje igreja. É onde se lê a palavra de Deus, é onde se prega a palavra de Deus. Então, todo culto nós estamos aprendendo alguma coisa. Todo culto na palavra que está sendo ministrada está trazendo uma revelação para o nosso coração. Está trazendo, aleluia, algo para o nosso cotidiano, dia a dia. Então, meus amados, não pare, porque Davi não parou. Davi morreu com 120 anos, meu irmão, buscando a Deus. Amém, Jesus? Davi, aleluia, ele honrou o que ele disse ao Senhor nesse salmo. Até o último dia da vida dele, ele estava buscando a Deus. E é por isso que Davi, ele é esse exemplo para nós, né, de intimidade com Deus. Então, que possamos colocar a nossa vida à disposição do reino de Deus, como Davi colocou. Que nós possamos ser atraídos por Deus como Davi foi. Que possamos buscar uma coisa só na nossa vida, Deus como Davi buscou. Aleluia. Que possamos, aleluia,
expor a Deus só uma necessidade. Qual? Aleluia, de buscar a Ele. E mais nada. Amém, Jesus? Deus automaticamente, Ele vai suprir as tuas necessidades. Deus automaticamente, Ele vai colocar diante de você oportunidades para que você tenha uma vida tranquila, uma vida, né, mais sossegada nessa terra. É Ele mesmo que vai prover. Você não precisa, sabe, tá uma hora buscando a Deus, uma hora buscando esse mundo, uma hora buscando a Deus, uma hora buscando esse mundo. Que parece que se você não buscar Deus, você vai ficar sem Deus. E se você também não buscar nesse mundo, você vai ficar sem as coisas desse mundo. Não, não é assim. Para muitos é assim, mas não é. A regra não é essa. A regra é buscar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Jesus disse: buscar o reino de Deus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você busca Deus, e as demais coisas você deixa na mão de Deus, porque é Ele que vai suprir a tua necessidade. Amém? Isso é intimidade com o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então, meus amados, espero que, né, com muito afinco, que essas 3 semanas que estivemos estudando a intimidade com o Senhor, isso possa estar nítido no seu coração. E você mesmo aí, você mesmo, de tudo que você ouviu e aprendeu nessas 3 semanas, você possa traçar um plano para alcançar a intimidade do Senhor. Assim como Davi, aleluia, fez. Amém? Porque quando Davi diz que ele quer morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, ele estava traçando um plano para ele. Amém? Algo pessoal, peculiar, somente dele. Ele não incluiu família, ele não incluiu, aleluia, filhos, ele não incluiu amigos, ele fez algo para si, tá? E aqui Davi não foi individualista. Aqui Davi não foi individualista. Aqui Davi, ele quis colocar uma vida com propósito diante do Senhor. E é isso que é importante. Você ter propósitos diante de Deus. E um dos propósitos que você possa, aleluia, que você deve ter Deus em primeiro lugar na tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. E nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse estudo. Amém? Que eu acredito, né, irmão, que tenha tocado o seu coração. Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, e te louvar, Senhor, pelo teu imenso amor, por essa maravilha, meu Pai, que é a Bíblia, que o Senhor nos deixou, meu Pai, como um caminho para alcançar o melhor do Senhor. Ter sede pela tua palavra, ter disponibilidade para buscar ao Senhor, são coisas, Senhor meu Deus, extremamente importantes e que devem estar em primeiro lugar na nossa vida. Assim, direciona os seus filhos nessa noite, Pai. Capacita, Senhor meu Deus, a cada homem, a cada mulher aqui. Que o Senhor coloque, meu Deus, no seu consciente a necessidade de buscar o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Pois fazendo isso, meu Pai, vamos, Senhor meu Deus, estar mais próximo de Ti. Ter o Senhor como uma pessoa mais íntima de nós. E isso vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história nessa terra, porque ninguém, Senhor Jesus, ninguém, meu Pai que estás no céu, que se aproximou do Senhor, voltou de mãos vazias. Todos foram abençoados para a glória do teu nome. Assim, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
e graças a Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus.